Constitui para mim uma suma honra participar nesta sessão do Centro de Investigação, por sinal a primeira em que participo, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, cuja memória relembro gratamente neste momento, foi meu argumento da tese de mestrado e meu orientador da tese de doutoramento e por décadas acompanhou-me neste devir de investigação e também académico, sendo que lembro com muita saudade o Sr. Professor Joaquim Veríssimo Serrão. Agradeço o convite feito pelo Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Gonçalves, e mais diretamente ao Professor Dr. Martim Vicente Serrão, diretor desta instituição, colega, confrade e prezado. Vou então começar a falar-nos um pouco desta corte de Dom Pedro II. Ao longo desta exposição, propomos enunciar as principais características e especificidades da corte de Dom Pedro II na sua dimensão cotidiana e práticas rituais. Identificaremos, por um lado, os motivos do atraso da colonialização da corte portuguesa em finais do século XVII, relevando, por outro lado também, as permanências que tornaram a corte pedista, cinzenta e retrógrada face às demais congêneres europeias e, por outro lado, destacaremos o aspecto de novidade, digamos assim, os aspectos que indiciam o prelúdio de novos tempos de luz e magnificência com o seu filho, o rei Dom João V. Deste modo, colocaremos em evidência a forma como o Pacífico contribuiu muito mais do que a historiografia tradicional que lhes dá este contributo para a consolidação e construção, digamos assim, da sociedade de corte em Portugal. Consideremos, antes de mais, os motivos estruturais que atrasaram os ritos e práticas curiais em Portugal quando comparado com as suas congêneres europeias. Podemos dizer que entre 1640, data da restauração, e 1668, data em que se inicia a regência de Dom Pedro, a corte da nova dinastia foi um espaço fracamente ritualizado, austero, se não mesmo pobre. Antes de mais, porque os tempos eram de guerra, note-se também que 60 anos sem existência de corte, existia Casa Real, mas não de corte, implica um atraso imenso relativamente às demais cortes europeias. É evidente que era necessário canalizar para os tempos de guerra toda a capacidade militar, mas também financeira, tal como para urgentes negociações diplomáticas com vista ao reconhecimento europeu de Portugal como nação independente. Mas também por os Bragança, ou seja, elevados agora à nova dinastia reinante, trouxeram Pila Viçosa um cerimonial muito austero de organização do seu espaço curial, e foi esse que, um certo sabor da aldeia, provinciano, de uma casa aristocrática, marcou, nos primeiros anos, a organização da Casa Real, já em Lisboa. Importa considerar também, por esse motivo, poucas foram as marcas deixadas, algumas ficaram, mas poucas foram as marcas deixadas pela presença filipina, através do cerimonial da Corte da Borgonha, adotado na Casa Real dos Áustria, caracterizado também ele por rigidez, formalismo e eratismo. Ou seja, se algo ficou, foi também desta dimensão soturna, pesada, e não à semelhança do que se passava mais tarde na Corte, por exemplo, de Luís XIV. Com efeito, no caso português, existe uma maior informalidade e uma direção de representação muito mais modesta. Não só por estar de uma vida palaciana menos oponente em termos materiais, mas rústica, austera e, em certa medida, modesta. Aqueles que, se o reinado de João IV não proporcionou, pelas razões evocadas, a existência de uma corte faustosa e requintada, os anos que seguiram também não propiciaram esse crescendo da colonização da corte portuguesa. Desde a instabilidade governativa com Afonso VI, desde também numerosas brincadeiras afonsinas, o escândalo e a sucessão do seu casamento, o facto de ser aprisionado desde o Paço da Ribeira, Fora São João, Julião da Barra, por outro lado, o exílio no lirismo, até que morreu no Palácio Nacional Sintra, como é de vosso saber. A verdade é que todos estes acontecimentos não propiciaram a construção de uma sociedade de corte. Por outro lado, o próprio igual palaciano conduziu ao poder o rei Dom Pedro, com a indefinição da legitimidade desta conjura e a inimizade política e social entre a facção pedrista e afonsina, limitaram de igual modo o crescimento de práticas e cerimónias de culto. Portanto, temos aqui uma série de motivos
levaram ao atraso, digamos assim, alguns escolares, alguns décadas, outros mais conjunturais, que levaram ao atraso, digamos assim, da definição de um acordo tal como era, como se via em espaços palatinos, cortesanos por toda a Europa. Uma outra ordem de motivos, já conjunturais, para o atraso português da vivência ritualizada de corte, no período em estudo, foi a própria personalidade, gostos e hábitos deste rei, Dom Pedro II. Não será por acaso que o futuro Marquês de Torcy escreveu, em 1684, que a corte do rei Dom Pedro seria bela se ela se deixasse ver. Portanto, é uma corte que não se mostra. E temos a referência muito também da corte de Luís XIV, e bastante diferente daquilo que se passa em Portugal. Embora seja de dificuldade acrescida traçar o retrato físico e psicológico de Dom Pedro, marcado de estado de juízo de valor pejorativos ou modificadores, sabe-se, no entanto, possuir um espírito arguto, firme e penetrante. Dom Pedro era, de facto, um homem sensível, pensativo e, até de certa forma, melancólico. Tendência que aumentou nos últimos anos da sua vida. De personalidade complexa e, por vezes, contraditória, Dom Pedro, segundo os relatos da época, mesmo os favoráveis, possuía uma variabilidade constante no seu estado de espírito e no seu humor, que ia da compaixão e bondade, do bom humor à euforia, como provavelmente estava profundamente melancólico. Nestas épocas, o que acontecia era que maltratava, inclusive, os seus criados, que evitavam, a todo custo, estar próximo do próprio rei, que seria, aliás, normal. O monarca mostrava uma certa tendência que não seria nada propício a este cerimonial de corte, ao isolamento e ao afastamento. Possuía um ar grave, decoroso, talvez possivelmente modesto, para alguém que pertencia à Casa Real, tímido, com dificuldade em falar em público e, portanto, digamos que não tinha sido preparado para ser rei. Note-se, o rei seria Dom Teodósio, infelizmente morto. Portanto, não seria ele aquele que deveria, não teve uma formação razoável, mas não a formação que é dada ao primogênito e, mais que isso, aquele que vai assumir as funções governativas. Em todo caso, certas passagens coevas assinalam a determinação de Dom Pedro, tendo esta característica dar lugar a uma confiança nos atos régios, sobretudo após 1623, após a morte de seu irmão, e quando ele só assume de facto a governação. Regente ele já vai assumir, portanto, a governação. Vejamos em seguida como o caráter do Pacífico mudou a vivência nos diversos espaços palatinos. Ou seja, vamos ver, através dos vários espaços palatinos, a Câmara, a Capela, a Mesa, o despacho, se há novidades ou não. Se mantém tudo o que é tradicional ou se, por outro lado, existem novidades. Centramos no espaço, vamos ter. Dom Pedro não apreciava, de facto, o Paço da Ribeira. Preferia muitas das vezes o Palácio do Escorte Real, que era o palácio que tinha sido dado, anexado para a coroa e depois dado com o restante património que constitui a Casa do Infantado. Em boa verdade, era de facto aqui que Dom Pedro preferia estar, ou então no Paço de Alcântara. O facto de não estar apenas no Paço também dificulta o cenário de grandiosidade e de luxo cortesão. Vejamos apenas, em primeiro lugar, a Câmara. No que se refere ao cerimonial em torno da Câmara, são poucos os relatos coevos relativamente à reutilização desse espaço. Até porque são poucos porque ela de facto era pouco formal. O ponto convenido, a conta de Dom Pedro II, não fazia caso nenhum das pompas, tirava-se o leite régio e deitava-se sobre uma esteira. Portanto, tudo muito singelo, digamos assim. Em 1690, o outro francês dirá que o monarca luso se mostrava muito pouco, não ser nas audiências públicas e na capela. Passando, eu estava a dizer, em 1690, outro destes viajantes franceses diz que o monarca luso se mostrava muito pouco, a não ser nas audiências públicas e na capela, passando o resto do tempo no quarto a despachar. É normal, nesta época da antiguidade, o despacho na Câmara do Rei. Seria hoje impensável, não é? António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa despachar a sua casa, pessoal. Portanto, esta é a grande diferença, que hoje o público e o privado estão completamente separados, e isso não era verificável nesta época. Acrescente-se, por outro lado, que a vida conjugal dos membros da família real estava longe de ser privada. O cotidiano do rei e da rainha não era necessariamente pautado nem pela privacidade, nem pela proximidade. Dormiam em cadências separadas e não interagiam com frequência. O regente Dom Pedro, depois de se casar com Dona Maria Francisca, viveu durante algum tempo no Paço da Ribeira e esta no Paço do Escorte Real. Mostra que muitas das vezes estavam cada um em seu paço e nem sequer se interolhavam ou se viam cada um. Na Câmara, cada um
consorte régio e o rei, era servido por oficiais próprios, mas com funções semelhantes, à exceção da camareira-mor, no caso da rainha consorte, a única a ter acesso ao reduto da intimidade da monarca. Outros sim, o camareiro-mor dormia na casa contígua à do rei e por vezes dormia mesmo na própria câmara do rei. Uma questão de estar sempre atento àquilo que o rei precisava, às suas necessidades mais cotidianas e até ao longo da noite. Portanto, a câmara é, como vemos, um espaço pouco ritualizado. Vejamos agora a capela. Ao levantar-se, o rei rezava num oratório. Ou num oratório, normalmente rezava sempre num oratório, em seguida, nem sempre ia, mas muitas das vezes ao longo da semana, assistia à missa na capela da Capela Real. Ora, a Capela Real adquiriu, por Bragança, uma centralidade tão forte que se converteu no seu espaço de representação palatina por excelência. Esta será uma constante de toda a monarquia portuguesa e depois será enaltecida, obviamente, com Dom João V, com a criação da patriarcal, a elevação da Capela Real a patriarcal. Neste sentido também, Dom Pedro terá uma enorme preocupação em não fugir esta tradição e em tornar mais uma vez a capela como o corpo, digamos assim, como o coração, melhor dizendo, da própria Casa Real, neste caso do Paço de Ribeira. De facto, pode-se que um dos códigos que vimos seguindo, e em particular o regimento sobre a forma como deve ser servida a pessoa real na capela, subdivide-se no número de entradas imenso no que diz respeito à capela, que sobrepõe todas as outras, à câmara, ao despacho, mostra claramente esta preocupação de elevação e de prestígio também da própria capela. Em 1625, em Amsterdão, dizia que esta capela era superbíssima e dotada de molti, capelani e musici. Mostra muito bem como era, de facto, grandiosa. Tudo é regulamentado, a missa da semana, a missa pública na capela, os julgares, a função da cortina, a missa de estaria família real, a saída do reino desta, tudo rigorosamente codificado. Não é esquecido, por outro lado, os momentos do calendário litúrgico, as ofertas da cruz, dos reis, da Conceição, das candeias, regulamenta-se ainda como estará o rei das outras igrejas, não sendo esquecidas também cerimónias tão importantes como a procissão do corpo de Deus, do dia das candeias, do dia das cinzas, do dia de Ramos ou da Páscoa. Convém lembrar que, à semelhança do que sucedia nesta altura já a Espanha, a família real assistia às cerimónias aí realizadas a partir de uma tribuna com cortina, o espaço em que o rei é visto, o rei não se mostra, mas consegue ter a percepção de quem é que está a assistir à missa. E é um espaço reservado estritamente para o rei. A rainha também possui uma tribuna que é controlada no acesso pelo submulher da cortina. Portanto, capela com um espaço extremamente importante e que mostrou durante o reinado de Dom Pedro II, sobretudo reinado, uma glorificação significativa. Portanto, nem tudo é retrógrado, nem tudo é cinzento, digamos assim, como muitas das vezes se tem querido fazer crer relativamente a este reinado. O despacho. Sabe-se que Dom Pedro era dedicado às matérias governativas, assumindo um enorme sentido de Estado, visível sobretudo quando assumiu a realeza após a morte do seu irmão, Dom Afonso. O autor, o Colbach, aliás, autor da Relação da Cour, durante o tempo de Dom Pedro II, considera que Dom Pedro conduziu os assuntos de Estado de modo informal, com poucos guardas de vigilância ao passo, que foi uma realidade enquanto regente, sendo que, após tornar-se rei em 1683, o calendário semanal estava previamente estabelecido, ou seja, determinava-se claramente quem e que dias é que o rei deveria receber quem quer que seja. E todos estavam contemplados. Terças e quintas, todos os que haviam pedido essa recepção, podiam ser pessoas não desafogadas, com dificuldades. As manhãs de sábado eram dedicadas à aristocracia, em especial aos oficiais de Estado. Por outro lado, de acordo com o Código supracitado de 706, as precedências e o funcionamento estavam protocolarmente estabelecidas. Nada era feito ao acaso. Mostra também já, claro, uma ritualização crescente deste espaço. As entradas sobre o despacho pela manhã com o secretário, a audiência geral onde o rei seria todos os indivíduos, incluindo os de estatuto social inferior, ouvindo e tentando dar solução para as suas queixas. Após o despacho, Dom Pedro seguia então para a primeira refeição do dia. De acordo também com esta informação de Colbach preciosa no que diz respeito ao reinado de Dom Pedro II, o rei era frugal em manjar, comia pouco e comia sozinho. Isso é normal. O ritual de esbulho, o ritual de mesa português
são rituais demarcados pela solidão, no fundo. Não estão sozinhos, têm sempre um conjunto de servidores que estão presentes, mas, de modo geral, comem sozinhos, por vezes na Câmara, outras vezes na mesa e quase sempre separados dos demais membros da família real, nomeadamente da rainha. O que significa que tanto o rei como a sua mulher, Dona Maria Francisca Isabel de Savoia, com a segunda, Dona Maria Sofia Nobre, ainda mais, a relação entre o rei e a segunda mulher estava longe de ser amistosa, era mesmo muito má a ponto de elas bloquear muitas vezes. A verdade é que comiam sozinhos nos seus aposentos privados e a Dona Maria Francisca, enquanto, temos aqui uma imagem da Dona Maria Francisca Isabel de Savoia, enquanto casada com Dom Pedro, a rainha seria por vezes acompanhada pela filha e comeria raras vezes, sobretudo em momentos de festa, acompanhada pelo rei. Portanto, os reis nacionais apenas comiam com as rainhas consortes em ocasiões festivas, convidando para a sua mesa algumas dezenas de membros da família real ou nobres e eclesiásticos dos mais destacados da hierarquia nobiliária portuguesa. As refeições não tinham o horário que nós temos hoje. Aquilo que se chama o jantar, pelas 11 da manhã, mais ou menos corresponde, grosso modo, ao nosso almoço. Portanto, essa é uma refeição que não existe. E a ceia, no caso de Dom Pedro, pelas 21 horas. Contudo, ao contrário do espantoso comer do Rei Sol, acompanhado de centenas de observadores, aliás, como um acto do Tilevê e do Grand V, nada disso existe na corte de Dom Pedro nem na corte de Dom João V. Mas na corte portuguesa, de facto, isso não existe. Dom Pedro era no dia a dia servido apenas por alguns criados, e as suas refeições eram comedidas e apropriadas apenas a uma pessoa, sem os luxos ou desperdícios de outras cortes europeias. São vários observadores estrangeiros que criticam a falta de maneiras dos reis portugueses à mesa, que o caso mais espetacular é o Dom Pedro II, durante a década de 1690, tendo sido por diversas vezes visto por um diplomata francês a comer um naco de carne usando a mão. Não é nada de inusitado nesta época, os aliás é algo muito, enfim, como disse Maria Francisca Isabel de Savoia, ela já come com um garfo, mas é algo ainda que demorará muito tempo a se impor na corte portuguesa. Alguns autores franceses viram mesmo a existência da corte em Portugal, mas temos de ter cuidado com este tipo de considerações, porque elas normalmente são pejorativas e são marcadas pelo preconceito, ou seja, elas têm como paradigma a corte de Versalhes. E esquecem-se de analisar, não era a função também, a especificidade da corte de Dom Pedro II. Dom Pedro II apenas bebia, ou seja, Dom Pedro II não bebia abstêmio, não bebia qualquer tipo, ingeria qualquer tipo de bebida alcoólica e impunha que ninguém fizesse quando estavam sentados para almoçar ou jantar, neste caso jantar, com ele. Portanto, os grandes embaixadores aristocratas, pessoas de qualidade, ele manifestava de imediato o seu desagrado. A Maria Francisca Isabel de Savoia gostava de comer bem e de beber melhor. Portanto, era várias vezes chamada a atenção para ter aquele recado que deveria ter em muitos dos seus comportamentos. Ora bem, tudo leva a crer, a partir deste Códice de 8.910, 1706, que eu tenho vindo a seguir, que o cotidiano da mesa régia terá sido progressivamente ritualizado também. E não será por acaso que várias dessas medidas dizem respeito ao dia-a-dia da mesa régia, que é definido meticulosamente, quem poderá estar presente à mesa, a disposição desta, os lugares de precedência na disposição dos convívios, assim como as funções dos vários criados deste espaço palatino. O vedor, o mantelheiro-mor, o costeiro-mor, o trinchão. Determina-se ainda as normas a seguir para o que é normal, na comida de carne em dia de paz, ou dias santificados, na comida de nojo e na comida em doente, com particular relevância para a comida mais solene ou em dia de festa. O lazer. Importa descansar. A destreza das armas que aprendera muito jovem, a mestria na equitação e na atividade dos touros, tratando com a bravura do contacto físico, a assistência às corridas de touros e a caça, complementavam os divertimentos físicos do monarca. Vejamos a caça. A caça é um dos divertimentos favoritos de Dom Pedro, sendo para a Salvaterra, casa de campo próximo de Lisboa, o local para onde a corte se deslocava de preferência no inverno, por vezes até à quaresma, a fim de Dom Pedro e sua esposa desfrutarem não apenas dessa recreação, como passeios a cavalo, de que ambos gostavam. De tal forma, Salvaterra se tornou a terra favorita da realeza que, para que entre os meses de ócio o raio pudesse despachar,
Dom Pedro ordenou que os barcos descessem o Tejo e atracassem sempre junto ao cais de Salvaterra, não só para deixar mantimentos, tendo em vista o sustento da corte, como também para levarem o rei para Lisboa, com informações e também decisões governativas. Por outro lado, dia 5 de dezembro de 1673, o príncipe e Maria Francisca ocuparam parte do mês de junho em atividades como a caça e a pesca em Óbidos e, por outro lado, deslocaram-se também a banhos nas Caldas da Rainha. Mas a grande paixão de Dom Pedro era o cavalgar e o torear. E não se contentava com a ida a cavalo e muitas vezes pegava o touro a pé. Tanto no Paço este fim ocasionado no Paço da Ribeira, como em especial no Paço de Alcântara, que era de facto um dos espaços da sua predileção. Para além disso, assistia às corridas públicas de touros durante as diversas festividades e cerimónias de corte. As touradas normalmente realizavam-se quando os nascimentos dos filhos de reis, quando do casamento e entradas das consortes régias, nos batizados, portanto, tudo aquilo que era solenidade, normalmente, era acompanhado por inúmeras festas, entre as quais as touradas. A corte de Dom Pedro começava a manifestar o maior cuidado e empenho nas cerimónias da monarquia. Tudo era estipulado de forma escrupulosa, com pouca margem para imprevistos. Foram de igual modo se valorizados neste reinado, sobretudo a partir do momento em que ele deixa de ser regente e passa a ser rei, o significado das atitudes de deferência. E, assim sendo, e de acordo com Francisco de Portugal, Contivioso, o monarca dava às damas da rainha o tratamento de senhoria, não podendo falar por voz aos vassalos, não consentir nas audiências da genuflexão dos sacerdotes e das mulheres. Por outro lado, a partir de 1693, com o regresso a Lisboa da sua irmã, a Dona Catarina de Bragança, esta vai tornar-se uma voz crítica, mas também inovadora no seio da corte portuguesa. Habituada a uma vida cortesã completamente diferente, em luxo, em movimento, em hábitos, Londrina, inevitavelmente iria sentir as grandes diferenças da corte portuguesa, onde imperava o silêncio, algum ambiente taciturno, e de facto essa convivência cortesã era monótona quando comparada com o espírito enérgico da corte londrina. Dona Catarina queixava-se da grande formalidade e grande rigidez dos costumes do reino, que lhe pareciam muito diferentes desde o tempo de seu pai, Dom João IV. Ora, o próprio Dom Pedro era uma pessoa recatada, e os costumes do reino bastante triviais e simples aos olhos da irmã e dos estrangeiros. Apesar de tudo isto, ela, com o apoio da Dona Maria Sofia Noiburu, inicia uma espécie de motim defendendo a adoção do traje francês e conseguem vencer, de facto, o traje francês, ao contrário do que era habitual, a utilização do traço português, que será também usado na corte de Dom Pedro, particularmente pela sua segunda mulher, Maria Sofia de Noiburu. Temos aqui, aliás, uma imagem. O resto dos dias era preenchido a rezar o rosário. De facto, os conventos acabavam por ser locais de convívio, de manifestações poéticas e teatrais, mas também um espaço de relações amorosas, como é conhecido. Vejamos algumas das festas de corte, de forma muito suave, porque este tema, tínhamos inúmeras, podíamos falar de imensas festas, essas festas, só vou destacar algumas. As festas religiosas, os aniversários natalícios. Um dos momentos propícios à festa foi a celebração dos aniversários dos membros da família real. Tanto no ano 1679 como no 1681 ou ainda no de 1682, foram realizadas comédias castelhanas pelo aniversário da princesa Isabel de José. Tanto os nascimentos, os batizados, os casamentos eram festejados de forma pública e estrondosa, assinalados por folhetos, luminárias, repiques de sinos, salas de artilharia e música. De igual modo, as procissões, com especial destaque à procissão do Corpo de Deus, em que o rei participava na cauda do cortejo, são momentos de exaltação do divino, mas de glorificação da monarquia, sendo crescentemente definidos de forma rígida as posições dos seus participantes. O mesmo siga, aliás, os óbitos de fé, por questão de contenção de tempo, não irei falar. Duas grandes festas do reinado de Dom Pedro, e também mesmo, ou seja, reinado, já como rei. Destaquemos a entrada régia, quando o casamento de Ana Maria Sofia de Noiburu, em que a exuberância decorativa, o luxo,
Os adornos rebuscados e complexos, característicos de um tempo dominado pelo barroco, marcaram profundamente esta cerimónia pública, até a época mais faustosa das entradas de consortes régias que se realizaram em território nacional. Outro momento alto de celebrações festivas durante o Reinado Pacífico deu-se em 1704, quando a recepção do arquiduque Carlos da Áustria, um verdadeiro salto qualitativo relativamente a atos semelhantes ocorridos em reinados anteriores, organizado formalmente a recepção, a partida, a ida do rei com o arquiduque para a beira, tudo isto é organizado de forma muito clara e estrita. Em suma, tal como em outras dimensões governativas e tendo vivido em tempo de controvérsias, Dom Pedro II não só soube pacificar uma nação em risco de anexação e de ruptura dos equilíbrios políticos, sociais e institucionais, como preparou para seu filho, Dom João V, um notável legado que este saberá aprofundar esplendorosamente no domínio do cerimonial, do luxo e da magnificência. Muito obrigada.